Bem-vindos a mais um Limpando com a Lua. Antes da gente começar, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal e deixar o like, porque isso é muito importante para eu conseguir continuar esse trabalho aqui com vocês. Bom, senta no divã, porque lá vem a análise e hoje eu vou falar de My Name. Que é uma série sul-coreana. Essa série traz a temática de vingança. Isso, todo mundo percebeu, mas tem algo ali que talvez a nossa análise possa elucidar um pouquinho. Bom, My Name traz então a temática da vingança, porque a gente tem a protagonista Ji-woo, que é uma adolescente que perde o pai. Ela já é órfã de mãe. Não dá para entender direitinho, a gente vai pegando ali conforme a série vai desenrolando, mas no início mostra uma adolescente morando sozinha e um pai distante procurado pela polícia. A Ji-woo fala com o pai liga para ela, ela fala que está sozinha, ela fala que está precisando do suporte do pai, o pai vai até ela e o pai é assassinado e ela vê tudo isso pelo olho mágico. Ela está do lado de dentro do apartamento, o pai do lado de fora e ela vê mais ou menos o que acontece pelo olho mágico. Nesse momento, ela resolve se vingar. E aí a gente fica muito conectada com a personagem, porque assim, pô, mataram o pai dela, né? E aí eu pergunto para vocês, vale a pena? Vale a pena eu querer me vingar? A vingança é algo positivo para a vida da gente? Então, não sei, acredito que não. Porque o que acontece é o seguinte, no caso da Ji-woo, a vingança é a única coisa que mantém essa menina viva. Se ela não tivesse a vingança, ela não teria mais nada. Porque ela não tem o pai, ela não tem a mãe. Na série não mostra nenhuma relação com nenhum outro tipo de parente, nem amizade, nem nada assim. Então ela é uma moça muito sozinha. A vingança, de alguma forma, faz com que ela fique viva, faz com que ela tenha força para lutar, né? Então, nesse sentido, a vingança ajudou, mas até certo ponto, tá? Depois não ajuda mais não. Logo no início da série, ela começa a se relacionar com o Choi Woo-jin, que é um cara que era amigo do pai dela. O pai dela, então, era perseguido, procurado pela polícia, e ele fazia parte de uma gangue, de uma facção, e o Choi Woo-jin, ele é amigo do pai e ele salva ela numa situação. A partir disso ela fala para ele, eu quero me vingar, e ele oferece para ela uma faca, diz, quando você encontrar o assassino do seu pai, você mata com essa faca. E a faca é uma coisa muito pessoal. Quando eu mato alguém com uma faca, eu preciso me aproximar dessa pessoa. Então eu tenho uma relação muito mais próxima, muito mais pessoal do que num tiro, por exemplo, que eu dou à distância, eu não preciso me aproximar e que eu não me relaciono tanto assim com essa pessoa. É mais distanciado as duas formas de crime. E ele oferece essa faca para ela. Então logo no início da série, né, o Choi Woo-jin se apresenta como um mentor, mas ele dá uma dica interessante ali no início. Tem alguma coisa muito errada com essa relação do pai da Ji-woo com o Choi Woo-jin. Ele fuma no velório do pai dela. E ela percebe isso. Ela não percebe o que eu vou falar para vocês agora, que ele não fuma em nenhum outro velório. Ele só fuma no velório do pai dela. E isso por si só já é um grande desrespeito. Mas ela não pegou, ela não entendeu isso, ela confiou no Choi Woo-jin, até porque ela não tinha muita escolha, e ela começa a se relacionar com ele de uma forma assim muito próxima. Então realmente ele é um mentor. A partir dessa relação que ela tem com ele, ela começa a se aprimorar em luta, ele consegue um outro nome para ela e ela entra na polícia, porque ela acredita que quem matou o pai dela era um policial. Foi isso que o Choi Woo-jin disse para ela. Mas
Na verdade, ele não poderia matar o pai dela antes, porque se ele matasse o pai dela antes e ele não fizesse parecer como uma retaliação da polícia, ele poderia parecer fraco para os outros membros da facção. Então, quando ele monta todo aquele esquema onde dá a impressão que foi um policial que matou, ele desonra o pai da Ji-woo. Fica muito claro que ele é morto pela polícia, na verdade ele não é, e ainda ele se preserva diante das pessoas da facção, porque o pai da Ji-woo traiu o Chua Mu-jin. Ele era, na verdade, um policial disfarçado, o Chua Mu-jin descobriu, e esse foi o motivo dele ter matado o pai da Ji-woo. Mas, a partir do momento que ele descobre e que ele mata o pai da Ji-woo, ele não tem mais ninguém, porque ele é uma pessoa que busca relações, ele busca relações próximas. Ele é um personagem que é retratado assim, muito solitário. Ele não tem família, ele não tem filhos, a relação próxima que ele tem é com o assistente, então ele é uma pessoa muito sozinha. E ele é uma pessoa que reclama de traição o tempo todo. Ele se sente traído pelas pessoas. Então, ele busca uma conexão, mas ele não consegue ter essa conexão e ele se sente traído pelas pessoas com quem ele consegue se conectar. Uma coisa que eu achei bem simbólica na série é que a Ji-woo cuida do Chua Mu-jin de uma forma discreta. Isso não é muito explorado, mas ela cuida. Porque eles têm um acordo, porque ela quer descobrir quem matou o pai dela, mas tem algo além. Porque tem uma cena que ela leva para ele um chá de camomila, dizendo que ele tem insônia, que ele não dorme direito, e ela leva um chá de camomila para ele. Esse tipo de cuidado ele nunca teve com ela, mas o pessoal da polícia tem com ela. Em algum momento ela fica internada e quando ela sai, um dos policiais entrega para ela uma garrafinha com chá de camomila. Então é como se eles dissessem mais ou menos simbolicamente na série, olha, quem cuida dela e quem não cuida dela, como ela entende cuidado, como ela retribui cuidado. Então tem uma parte simbólica aí nesse chá que eu acho interessante a gente colocar. Dentro dessa temática de cuidado, eu também preciso colocar um personagem que é o pai. O pai que é um rapaz policial que se apaixona pela Ji-woo. E ele tem momentos onde ele está mais próximo, momentos que ele está mais distante, porque assim, ela deixa entender que ela mente algumas coisas, ela esconde algumas coisas, então ele fica meio assim, com o pé atrás com ela, mas ele se envolve com ela, isso é bem claro durante a série. E conforme ele vai se envolvendo com ela, ele vai descobrindo quem ela é, ele vai falando coisas da vida dele, ele vai perguntando da história dela. Conforme eles vão se envolvendo, ela começa a despontar na vida dela a possibilidade de uma vida comum. Esse pai que é uma pessoa que poderia entrar na vida dela e tirar a necessidade dela de vingança. Porque naquele momento, quando o pai que entra, a vingança dela já não é mais para ela sobreviver. A vingança dela já é um desejo de fazer mal ao outro, já é um desejo de fazer com que a pessoa que matou o pai dela sofra tanto quanto ela sofreu. Mas o pai que traz isso, traz essa possibilidade dela ter uma vida comum, dela ter uma vida normal, dela poder abrir mão dessa dor toda e viver novamente, né? Constituir uma família, ter um alguém. Então esse pai que é muito significativo na vida dela. Porém, o Chua Mu-jin, que é o mentor dela, ele não tem essa possibilidade, porque a relação mais próxima que ele tem é com o pai dela. Então, o pai dela era considerado uma pessoa significativa. Quando o pai dela o trai, ele fica sem ninguém. E ele flerta um pouco com a morte, com o desejo de morrer, com a vontade de sentir alguma coisa. Tem um momento que ele leva uma facada e ele se esconde numa montanha. A Ji-woo vai atrás dele, pergunta como ele tá, e ele fala: há tanto tempo eu não levava uma facada, tinha até me esquecido que dói.
Mas assim, você percebe no personagem a dor, mas o prazer por sentir alguma coisa, porque realmente ele busca. Em algum momento ali ele se perdeu de tal forma que ele não tem mais nenhum tipo de emoção na vida. Aquilo que ele faz, que para quem está assistindo parece assim muito emocionante, para ele é uma rotina. Ele não consegue mais tirar nenhuma emoção daquilo. Então ele busca relações, mas ele não tem condições de ter esse tipo de relação, porque ele não é um ser humano que poderia se relacionar com as pessoas de uma maneira comum. Ele é um chefe de uma facção. Então assim, ele o tempo todo ele lida com o medo da traição, ele lida com o medo de perder aquele lugar. Então ele é uma pessoa muito atormentada. E esse tormento é que faz com que ele ofereça a Jiwoo essa possibilidade dela se vingar da pessoa que matou o pai dela, porque é um jeito dele manter essa conexão. Ela é a única coisa que ele tem ali que talvez faça com que ele se lembre que é um ser humano. E quando o Chua-Mu-Jin descobre que a Jiwoo já sabe que foi ele que matou o pai dela, ele fica esperando ela vir atrás dele. Mas ela não vem. Ela ia, mas ela não foi até esse momento que ele estava esperando. E aí ele decide matar o Paik, que era a pessoa que começou um relacionamento com ela e que poderia tirar ela dessa situação de vingança. Podia até ser que naquele momento ela desistisse pelo pai, que não sei, mas ele estava presente, ele era importante. Quando o Chua-Mu-Jin resolve matar o pai, a Jiwoo perde tudo de novo. E aí ela vai atrás dele. Quando ela vai atrás dele, que é algo que ele espera a série inteira, porque é isso que ele quer ser importante para ela, ele quer ser importante para alguém. Quando a gente quer se vingar de alguém, a gente é muito... Aquela pessoa que nos fez mal é muito importante. Ninguém se vinga de uma pessoa que não é importante. Ninguém odeia uma pessoa que não é importante. Naquele momento, ele diz para ela, se você me matar, você vai se tornar quem eu sou. E ele sabe quem ele é. Ela não sabe o que é ser ele, mas ele sabe quem ele é. E ele sabe o que ele sente, ele sabe a angústia, ele sabe a dor do vazio. Porque o que ele sente é o nada. Ele não sente nada. Ele clama por sentir alguma coisa. Quando ele diz para ela que ela vai se tornar ele, na verdade, ela vai carregar esse homem para sempre. Talvez ela carregue ele dentro dela como um fantasma de uma forma muito mais permanente do que ela carregou as cinzas do pai a série inteira. Assim, ela fica a série inteira carregando as cinzas do pai, mas eu acredito, por uma análise aqui que eu estou fazendo, que ele vai ser mais importante, que ela vai carregar ele na cabeça dela, muito mais do que ela carrega o pai. Nesse momento que ela o mata, ele também tem uma satisfação e busca isso. E ela mata com a faca que ele deu. Então é pessoal, do jeito que ele esperava. Ele faz parte e ele ganha, porque ele é perverso e ele quer aquilo. Ele quer que ela sofra, ele quer que ela seja um monstro, ele quer ser importante para ela de alguma forma. É um misto. Esses dois personagens, eles têm um ódio dentro deles. Só que dá até a impressão, em alguns momentos, que a gente está falando de uma relação de amor. Mas a gente está falando de uma relação de amor. Porque amor e ódio é o mesmo sentimento em graus muito diferentes, nos extremos. Mas o ódio ele é tão pessoal quanto o amor. Então o amor e o ódio são duas faces de uma mesma moeda. E de alguma forma, a relação que a Jiwoo teve com o Chua-Mu-Jin durante a série toda foi muito paternal. Ela coloca ele num lugar muito paterno, muito de mentor, e ela vai ter que se haver com isso. Ela também vai carregar muita coisa, ela tem muita coisa para elaborar ali que vai ser muito difícil, até porque ela matou o Chua-Mu-Jin e isso vai ser uma marca. Ele vai estar dentro dela para sempre. Antes da gente finalizar, eu queria só fazer um comentário a respeito do
pai de Wu. Por mais que a série tenha abordado a situação dela com o pai, retratando que ele era um bom policial, que ele era uma pessoa que estava a serviço da lei, do ponto de vista da psicologia, essa menina foi abandonada pelo pai, porque o pai preferiu o trabalho, ele escolhe o trabalho, mesmo sabendo que ela é uma menina que não tem outro cuidador. Então, enquanto ela tinha mãe, e aí a série não aborda muito, não explora muito, mas enquanto ela tem a mãe, o pai poderia se dedicar ao trabalho como ele fez, mas a partir do momento que ele é o único responsável por uma menina menor de idade, a menina deveria ser prioridade. Então, ela foi sim abandonada pelo pai, mesmo que ela saiba depois que o pai era um policial, mesmo que todas as pessoas falem muito bem do pai dela, ela foi abandonada pelo pai e ela tem uma dor que é real. Quando ela cobra do pai, ela sente culpa, mas ela tem direito de cobrar do pai, porque a dor dela é de abandono. E realmente ela é uma adolescente que foi abandonada. Bom, eu vou ficando por aqui. Por hoje é só, mas na próxima semana tem mais um de Banco a Van. Então, muito obrigada a todos vocês e até a próxima.